E aí, chega de desenhar bonequinhos de palito? Bora aprender a desenhar de verdade pra valer? Eu me chamo Ricardo, eu sou professor de desenho e nessa aula você vai aprender a fazer o seu primeiro desenho. Eu vou te guiar passo a passo por todas as etapas, desde a parte teórica até a parte técnica, do esboço até o desenho final. Sem mais enrolação, bora começar a nossa aula de desenho para iniciantes. Eu dividi essa aula em 6 passos ou 6 partes, assim fica mais fácil para qualquer pessoa aprender a desenhar, mesmo que você nunca tenha desenhado antes na sua vida. Você pode usar a marcação na linha do tempo do vídeo para se guiar. Eu vou fazer isso em todas as aulas desse curso de desenho para iniciantes para facilitar o seu processo, beleza? E agora você vai aprender a melhor técnica para iniciantes no desenho, que desenvolve tudo o que você precisa para desenhar muito bem tudo que você quiser e acelerar a sua evolução no desenho. Essa técnica eu criei em 2019, quando eu comecei a dar aulas no YouTube. Eu percebi que muita gente não sabia nem como começar o desenho, nem como fazer o primeiro traço. Então eu criei essa técnica para ajudar pessoas que nunca desenharam na vida a sair dos bonecos de palitinho para bons desenhos em questão de 2 ou 3 meses. Se você duvida disso e acredita nessa baboseira de dono do desenho, olha só a evolução que é possível ter com essa técnica. Meu nome é Wesley, tenho 28 anos e eu sou de São Paulo, Francisco Morato. Aluno do Jornada do Artista, professor Ricardo Yamaguchi, e eu entrei no curso ano passado. E ficou aquela ideia plantada na minha cabeça, tipo, pô, se eu treinar eu consigo. Tem um primo meu que falava muito isso pra mim, tipo, mano, quem quer faz. Quem não quer fica arranjando desculpa, não vai dar, né? Me falta isso, me falta aquilo. O cara que quer, ele faz, ele dá um jeito. Essa é a evolução de alguns alunos meus em questão de pouquíssimos meses praticando com essa técnica. Então bora começar a nossa aula de desenho para iniciantes. O primeiro passo é entender o material básico para desenhistas iniciantes. E assim, de verdade, você não precisa de muito no começo. Você só precisa de um lápis regular qualquer e papel comum, porque o material não é desculpa para você deixar de desenhar ou porque o material vai fazer você desenhar melhor, né? Um lápis de R$ 20 não vai mudar nada, né? Ele só é mais caro, não vai fazer você desenhar mais ou melhor. O que vai fazer você desenhar melhor é praticar, é a técnica, é o que você aprende, tá bom? Porém, caso você já queira comprar algum material, já ficar mais por dentro, é o seguinte, você pode comprar lápis graduados como esse aqui, da Faber-Castell, de bom tamanho, tá? Bem custo-benefício, inclusive eu uso até hoje. Então assim, para você ver que lápis barato não muda nada, né? Lápis barato, lápis caro, é tudo igual, o que importa é a técnica. Então assim, ó, você pode comprar um conjuntinho desses, por exemplo, que tem várias gradações, né? 2B, 4B, 6B, se não me engano também tinha HB. E qual que é a ideia, né? Para quem não conhece. Lápis da família H, eles são mais clarinhos, né? Então repara que se eu riscar aqui, como ele é clarinho, já um lápis 6B, né? Para ficar bem contrastante aqui, olha como ele é mais escuro, mais grosso. Então assim, ó, tem variadas graduações. A gente usa o HB para esboço, o 2B para desenho, então repara na variação aí de grafite, 6B, 4B aí para sombreado. Mas no caso a gente não vai fazer isso hoje, então nosso foco é HB e 2B. Caso você queira então adquirir esse material, já fica a dica aí, esses 3 lápis aqui são suficientes para você praticar desenho. Você também pode utilizar uma lapiseira aí convencional, 0,5, nada demais, grafite normal, também é igual, né? HB, 2B, fica a seu critério. Eu gosto de 0,5, 2B. Aí você também pode pegar uma borracha, pode ser uma borracha normal mesmo, essas de látex, mas de preferência também eu indico limpa-tipos, que é uma borracha bem interessante, que ela é maleável, né? Percebe que é tipo uma goma, e ela apaga muito mais delicadamente, né? Ele não consegue apagar tanto que nem uma borracha de látex, mas é bem interessante porque ele não agride tanto o papel, e isso, né, te permite apagar um pouco mais, né, não estragar tanto seu desenho, seu papel aqui no caso. Beleza. E aí, o material, né, o papel em si, pode ser o sulfite mesmo, por exemplo, isso aqui, né, peguei dessa marca aqui, qualquer marca funciona, não muda nada. É esse papel convencional de impressora mesmo, e aí qualquer uma marca, qualquer espessura tá valendo, o importante é ser liso aí, tá de boa, tá bom? Antes da gente riscar o papel em si, primeiro eu queria explicar qual é a mentalidade ou foco correto para você aprender a desenhar de fato. Ou seja, eu quero quebrar algumas ideias erradas ou confusões
que ocorre no começo quando você está aprendendo a desenhar. Seguinte, o seu foco no começo é copiar desenhos que já existem para entender o processo do desenho. A cópia, ela é a base do aprendizado. É assim que a gente faz para aprender a falar, escrever, cantar, tocar um instrumento, cozinhar, enfim. Copiar é a única maneira de você aprender algo novo. Inicialmente, a cópia é fundamental para desenvolver a coordenação motora e a relação do seu olho com a sua mão. E ela é fundamental também para você entender como é um desenho por trás das linhas, qual é o pensamento de construção e estruturação daquele desenho que você está vendo. Porque sim, existe uma lógica, existe uma estrutura ou esqueleto invisível por baixo de todo o desenho. E é isso que você vai aprender agora. Em outras palavras, copiar é fazer a engenharia reversa, entender de trás para frente como é que se desenha. Copiar bem é apenas o nível 1 do desenho. É a fase de tutorial, é só a ponta do iceberg. Porque depois que você aprende a fazer o desenho de cópia de maneira razoável, você pode dar passos rumo ao desenho de imaginação, que é criar os seus próprios desenhos autorais. E é aí onde o desenho começa a ficar interessante de verdade, onde você começa a aprender de fato o que é desenhar. E sim, é possível para qualquer pessoa aprender a criar seus próprios desenhos. Se você duvida que isso é possível, mais uma vez eu vou te mostrar aí imagens, porque imagens valem mais que 1000 palavras, de alunos meus e como qualquer pessoa pode sair do zero e começar a criar seus próprios desenhos. Mas para chegar nisso, primeiro você precisa aprender a fazer o básico da cópia. Conseguir desenhar com semelhança razoável uma referência. Porque copiar te dá a noção de proporção, simetria, alinhamento, posicionamento, melhora sua coordenação motora, entre outros benefícios. Esse conhecimento é fundamental para os próximos níveis do desenho. Porque depois você vai estudar conceitos e técnicas mais complexas, que exigem boa capacidade de reprodução para você aprender conceitos mais avançados como anatomia humana, ou de animais, criação de personagens e desenho de cenários e objetos. Um terceiro ponto sobre o processo de aprender a desenhar é o seguinte: sabe por que qualquer pessoa pode aprender a desenhar e o dom do desenho não existe? Porque o processo para aprender a desenhar é pura lógica. Diferente do que muita gente acredita, não existe intuição no desenho, não é mágica, não é dom. Esse processo tem começo, meio e fim, é linear, tem técnicas, tem método, tem teoria. Você vai ver daqui a pouco como aprender a desenhar é basicamente aprender a analisar, comparar, medir, estimar aquilo que você vê para conseguir reproduzir corretamente, seja uma foto, um desenho ou um objeto do mundo real. Para tudo que existe no mundo, existe também uma técnica de desenho para facilitar o seu processo de criação. Essa teoria e técnicas foram criadas pelos mestres da arte há centenas de anos atrás. Se você entende essa lógica, se você aprende as técnicas certas, você também aprende a desenhar tudo o que você quiser e também criar seus próprios desenhos de imaginação. O passo 3 é começar com a mentalidade correta para você não se frustrar no processo de aprender a desenhar. Um problema clássico que desenhistas iniciantes enfrentam é se frustrar com a qualidade dos desenhos logo no começo e desanimar. Mas poxa, você só está começando, dá um tempo. Por exemplo, você não vai xingar um bebê porque ele está aprendendo a falar e faz isso tudo errado, né? Fala palavras erradas. Você na verdade estimula. Então da mesma forma, você está aprendendo a falar uma nova linguagem, que é o desenho. Todo mundo no começo erra, faz desenhos feios. E assim, é totalmente normal e parte do processo de aprendizado. Na verdade, errar é super importante, é necessário e bem-vindo. Errar te ensina, te faz aprender. Quanto mais você erra, mais você aprende e, consequentemente, menos você vai errar. Pensando nisso, a mentalidade ideal para essa aula de desenho é a seguinte: seu foco não é fazer um bom desenho e copiar perfeitamente a referência. O seu objetivo aqui vai ser aprender e se divertir no processo. Pensar que desenho é somente copiar bem é o maior mito de todos. Artistas de anime, mangá, HQ e games não são reconhecidos por ser bons copiadores, mas sim bons criadores de personagens. Então, para que você quer aprender a copiar igual uma Xerox? Não faz sentido. Desenhar 100% igual à referência nunca é o objetivo. O objetivo é aprender, é se divertir, é extrair conhecimento daquele desenho que você está fazendo, mesmo que ele saia torto, desproporcional e que é normal no começo, certo? E só para você ter uma noção, eu não consigo desenhar 100% igual a uma referência, mas isso não me impede de criar meus próprios desenhos, dar aulas no YouTube, viver de arte, ter um curso de desenho com mais de 800 alunos. Então esquece isso de copiar 100% igual a referência. Outra dica de mentalidade é a seguinte: comece simples, para evitar a frustração e o desânimo. Se você já jogou videogame, você deve saber que a maioria desses jogos tem a fase de tutorial, e não à toa, certo? Você começa sempre numa área fácil, fazendo tarefas bobinhas ali, enfrentando inimigos fáceis. Porque antes de ir para o jogo de verdade,
Primeiro, você precisa aprender como funciona esse jogo, qual a mecânica, como se conduzir ali dentro daquele universo. O mesmo acontece no desenho. Não adianta você querer desenhar uma referência super complexa e avançada. É frustração garantida. Comece com desenhos simples e fáceis, até você se habituar com o processo do desenho. Bora para a prática começar a fazer seu primeiro desenho. A gente vai desenhar essa referência simples, mas para facilitar ainda mais, vamos desenhar só a cabeça de um personagem e ignorar o resto. Não vamos desenhar a Hilda, vamos focar em um desenho mais simples, né? Para quem está começando aí, pode ser um pouco mais difícil desenhar a Hilda. Vamos focar então no Twig, no cachorrinho dela aqui, que é bem mais fácil de fazer. E aí, vamos ignorar também o corpo, né? Vamos ignorar totalmente o corpo dele e focar somente na cabeça, nessa região aqui principal, que é o ponto mais importante do desenho, é a cabeça, normalmente, né? Então, a gente vai reduzir o nosso desenho para essa área. Mas primeiro, antes de fazer um único traço, um único risco, a gente vai analisar o que a gente está observando aqui e vamos identificar alguns pontos que vão ajudar a gente na hora de desenhar, vão ajudar a gente a desenhar cada vez melhor. E por que isso? Porque a observação é o nosso superpoder como desenhistas. Eu já falei isso num outro vídeo, né? Que só de observar, só de você ler, por exemplo, um mangá e observar com atenção, ou um anime, ou um filme de animação, você pode aprender muito, né? Pela observação pura. Vou até deixar o link aqui nos cards para você ver o que eu tô falando e o quão importante isso é. Então vamos lá, como é que você faz essa análise, essa observação? Você pode pegar um aplicativo como esse que eu estou usando, no caso eu utilizo o Photoshop, mas pode ser qualquer outro, pode ser, por exemplo, o PowerPoint, pode ser o Canva, pode ser o Krita, qualquer aplicativo gratuito, inclusive, que você queira. Ou também você pode imprimir uma referência e fazer esse mesmo processo que eu vou mostrar aqui no papel, tá bom? E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou te ensinar o que eu chamo, né, a técnica que eu desenvolvi, que chama técnica da moldura. A gente vai começar literalmente colocando uma moldura ao redor da área que a gente vai desenhar. No caso, é a cabeça, que eu já coloquei aqui, é um quadrado. Basicamente é um quadrado meio que enquadrando a cabeça desse personagem, né? A gente vai deixar ele emoldurado. É como se fosse uma foto, né? Você tá ali, chega com a câmera e enquadra somente a cabeça. Então, faça um quadrado, qualquer grossura, de qualquer cor, não importa. E não faça muito longe também, né? Não faça muito afastado aqui, porque você vai usar ele como medida. O que a gente vai fazer agora, né? O próximo passo, depois de fazer um quadrado, para emoldurar essa cabeça, a gente vai fazer medidas para entender o posicionamento geral desse personagem, né? Onde que está cada parte do rosto do Twig, aqui no caso. Então, o que a gente pode fazer? Fazer traços, no caso aqui horizontais, a partir da moldura, da borda da moldura, até a região da cabeça do personagem. Isso vai nos dar a posição geral dessa cabeça. Então, por exemplo, ó, se eu faço um traço aqui e conecto essa parte de trás na nuca, digamos assim, dele, a gente vê que esse traço tem esse tamanho. E se eu faço um traço aqui embaixo, eu vejo que esse traço é maior, né? Que é uma distância maior, ele é mais cavado, então, esse círculo, né? Ou seja, eu tenho que fazer o traço acompanhando essas distâncias, né? Essas distâncias da moldura. Quando eu for desenhar, eu tenho que lembrar que esse traço aqui de cima, ele é mais para trás e esse aqui ele é mais para dentro. Então, essas medições são muito simples, mas ajudam a gente a lembrar na hora de desenhar o que precisa ser feito. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fizer um traço aqui, então, beleza. Então, a orelha, ela é bem próxima da área da moldura. Então, olha só como ela é bem pequenininha em relação a esses dois primeiros traços que a gente fez. Então, a orelha, ela precisa estar desenhada à esquerda da cabeça, né? E ó quanto a distância que é da cabeça. Então, essas medições ajudam a gente a fazer essa análise, ter essas conclusões, né? E isso, consequentemente, ajuda a gente a desenhar melhor. E aí a gente pode fazer outros traços, por exemplo, qual que é a distância aqui do topo da moldura em relação ao topo da cabeça do Twig. Então, é essa distância. Então, se eu fizer aqui, né, a cabeça aqui em cima, então tá errado, né? Porque olha a distância que tá aqui, né? Não condiz com a análise anterior que eu tinha feito. Então, eu preciso fazer um desenho, né? E corresponda com esse tamanho original que eu medi a partir da moldura que eu fiz. E aí a gente pode seguir fazendo mais análises. Então, por exemplo, a orelhinha aqui no topo também é bem próximo da moldura. Então, se eu fizer uma orelha pequena que fica com um traço super grande aqui, é porque está errado. Então, esses traços vão me ajudar a medir na hora que eu for desenhar no papel ou no digital, né? Dependendo da sua mídia.
Aí eu posso fazer qualquer outro traço, aonde eu quiser, aonde me ajudar. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui do lado da testa, né? Então é essa medida aqui. E a bochecha, por exemplo, é bem próxima da moldura. Então, quando eu fizer esse desenho, eu preciso me lembrar que a testa vem antes do que a bochecha. A bochecha está bem mais para a direita em relação à testa. Então, é esse tipo de análise que vai me ajudar a desenhar melhor, cada vez mais. E se eu quiser também, posso fazer aqui embaixo, né, uma vertical para a parte do queixo. E aí fica a seu critério aonde você vai colocar, posicionar esses traços. E aí o que acontece? Com isso aqui em mente, com isso aqui na nossa frente, a gente tem uma posição geral do personagem. Por exemplo, eu vou colocar aqui um esboço simples com formas geométricas básicas, né? Formas como círculos, quadrados ou triângulos, qualquer que seja a forma. E para criar esse esboço, para criar como se fosse um esqueleto onde a gente vai desenhar depois. Então, por exemplo, eu estou vendo então que o esboço ele pode ser posicionado aqui, né? É um círculo, a cabeça do Twig é um círculo. E eu estou usando as medições que eu fiz como referência, né? Tá vendo? Tá aqui. E as orelhinhas podem ser triângulos, né? Vamos simplificar aqui, em vez de fazer algo curvo, é um triângulo. 2 triângulos. E essa parte da bochecha, para complementar aqui esse círculo da cabeça, é como se fosse uma oval, meio que inclinada aqui, né? E olha só, vou puxar aqui pro lado para você ver o que a gente acabou de fazer. Isso aqui, ó, é um esquema, é como se fosse é um esboço mesmo, né? É uma forma da gente visualizar como desenhar corretamente na hora que a gente for passar para o papel ou você for fazer no seu aplicativo digital. Então, eu vou pegar essas medições, eu vou pegar esses traços, toda essa moldura aqui, tudo que eu fiz, o esboço, e eu vou jogar para o papel e vou fazer as mesmas medições. Eu vou lembrar, por exemplo, na hora de passar para o papel, então a minha moldura tem essa largura, tem essa altura, né? Eu vou jogar isso para minha folha de papel e vou fazer também os mesmos traços, lembrando que esse traço é maior que esse, que consequentemente é maior que esse. E é por isso que esse passo e essa técnica é tão importante. Fazer essa análise, essa observação vai ajudar a gente a desenhar corretamente no papel, né, no nosso desenho final. E então vamos para a mesa que eu vou te mostrar na prática como agora a gente vai transpor essa análise para o papel. Vai ficar muito mais fácil de entender na hora que a gente for desenhar de fato. E aí, depois que a gente fez a análise ali no aplicativo, a gente vai transpor exatamente, né, ou pelo menos o máximo possível de semelhança que a gente conseguir, daquilo que a gente analisou, aquela moldura que a gente fez e as marcações, a gente vai reproduzir no papel. Essa é a ideia. Então, o primeiro passo é reproduzir a moldura que a gente fez, né, aquele quadro ao redor da cabeça, para a gente entender o tamanho geral do desenho que a gente vai fazer e posicionar aqui também no meio da folha, né? Presta bastante atenção, porque se você fizer esse quadro, essa moldura desproporcional, né, numa posição diferente, né, mais largo do que mais comprido e tal, vai impactar no seu desenho final, né? Se você fizer muito achatado, por exemplo, vai ficar estranho o desenho, né? Não vai ficar igual a referência. Então presta atenção nessa orientação desse quadrado. No caso, no que eu fiz aqui, nessa análise que eu fiz, eu percebo que é um retângulo, né? Ele é mais alto do que largo. Então eu vou reproduzir isso o máximo possível, tá? Não precisa ser exato e, de novo, o foco não é fazer um desenho incrivelmente exato, perfeito. É só realmente um estudo, né? Você está aprendendo, então não vai ficar uma obra-prima. Então a gente vai tentar só aprender e extrair o máximo possível aqui. Beleza, eu tô vendo que acho que tá bom, né? Tá coerente, talvez um pouco mais comprido aqui. Eu aumentaria um pouco mais, pelo que eu tô vendo aqui. Pouca coisa, na verdade. E é isso aí. Eu vou reforçar um pouco mais as linhas, né, para ficar mais visível na câmera, mas você não precisa fazer tão forte. É realmente bem clarinho para ficar desaparecer depois no desenho final. Mas vamos lá. E aí, o próximo passo a gente vai fazer exatamente ali as linhas que a gente delimitou conforme fizemos no aplicativo. Então, a primeira linha que eu tinha feito é essa da nuca, né? E o que eu faço? Mesmo princípio. Começo ali da borda da moldura, meço mais ou menos como eu considero ser o tamanho dela, né, dentro desse quadro, e aí eu acredito que é por aqui, mais ou menos. E aí no focinho eu tô vendo que é mais ou menos nessa região aqui. E aí eu tô olhando pra tela, tá? Tô olhando pra minha referência que tá na minha frente aqui. E o que eu tô vendo, né? Eu tô vendo, por exemplo, ó, que os traços que eu fiz, eles estão ali, tem um alinhamento, né? Tem um posicionamento certo, não é em qualquer lugar aqui. Então, ó, por exemplo, esse inicial, ele tá acima desse do focinho. Ou seja, o focinho tá mais abaixo do que a nuca. Então eu tô sempre comparando, tô sempre olhando e fazendo medições, fazendo comparações. Sempre faça isso, né, para você saber aonde posicionar corretamente cada traço aqui no caso dessa medição. Então, por exemplo, aqui, ó, a testa, né? A testa é um traço mais comprido, ou seja, ele tem que ir mais à esquerda desse daqui, né? Ele deve vir mais ou menos
por aqui, né? Essa distância aqui em relação a esse segundo traço. Então, acho que é por aqui. E aqui, no topo da cabeça, é um traço bem maior, mas ele está acima desse traço que eu fiz aqui, esse último. Então, é mais ou menos por aqui. E eu também estou me comparando por esse outro traço, esse primeiro traço, né? Então, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Eu estou sempre olhando, né? Então, eu acho que é mais ou menos aqui nesse ponto. Então, eu sempre uso a moldura e os outros traços como referência para eu entender o posicionamento geral desses traçados e do desenho como um todo dentro dessa área, beleza? Sempre compare, sempre analise. E aí os próximos traços, a orelha está mais ou menos nessa região, certo? É um traço bem pequeno, tá entre aqui, né, esses dois traços. Beleza, acho que é por aqui. Essa outra orelha, o traço, ele tá entre essa região aqui, certo? Ele tá posicionado, eu acho que mais para cá, né, bem próximo da borda e um pouco antes desse traço aqui, esse traço do topo da cabeça. Então, mais ou menos por aqui. Também tinha feito um traço aqui lateral para ver aonde ele bate, né, na parte esquerda da orelha, né? Então é isso. Essa é a medição que eu já tinha feito e com isso eu transpus a moldura, as marcações, e agora a gente pode fazer o esboço. E aí, como a gente fez, né, são círculos e ovais. Para a cabeça como um todo, eu estou vendo que o esboço que eu fiz é mais ou menos assim, né? Uma bola desse tamanho, mais ou menos. E, de novo, não precisa ser correto. Se tiver, você viu que fez a marcação errada, ignora. Por exemplo, aqui, ó, vi que foi além. Tá tranquilo, assim, é só um guia, não é o desenho final. E, de novo, isso é um estudo. Tá tudo bem se ficar fora, não ficar perfeito, incrivelmente maravilhoso, tá bom? E aí, tem uma segunda oval, que é aqui tocando essa parte que eu marquei. E aí eu tô vendo mais uma vez que não é tão aqui pra direita como eu fiz. Tranquilo, não vou fazer. Eu modifico a posição do esboço e puxo ele um pouco para trás. É só um guia mesmo, não é uma regra. Essas marcações não são regras, são guias para você desenhar melhor. Só isso. Se tiver errado, você corrige a cada passo novo, beleza? E aí, para a orelha aqui de cima, vou fazer uma outra oval, simples. E aqui também. Faço uma outra oval, onde eu considero ser o posicionamento correto dessa orelha. E com isso a gente já tem uma visão interessante aí do nosso desenho. A gente já consegue visualizar, pelo menos eu vejo aqui já, que se está proporcional, se está coerente. Então, caso você perceba, né, você pode analisar de novo o que você fez aqui e ver se precisa ajustar, se está alguma coisa errada ali, comparando sempre com a sua referência que está na sua frente ali, no seu celular, algo do tipo, tá bom? Vou até fazer aqui a marcação do corpo também, você não precisa, tá? Mas acho que é interessante para ter um guia aqui. Essa seria a marcação geral do corpo e do desenho como um todo. Eu vou aumentar aqui o focinho, acho que é uma oval maior. Tá bom? Então, de novo, estou comparando. Eu estou vendo aqui, por que é maior? Porque ele deveria ser mais na altura dessa linha inicial que eu tinha feito, né? Eu vi que ele estava muito abaixo, então subiu um pouco. Então é isso, né? Estou sempre medindo, comparando, e é esse o processo de desenho, é pura lógica. Então repara que a gente só fez as formas gerais do desenho. Eu não estou me preocupando com o olho, com o chifrinho aqui ainda, o nariz, não importa. O desenho, de modo geral, é um processo que começa do grande e vai para o detalhe, né? Não se prenda ao detalhe agora, isso é para o final. Pense na proporção, no tamanho, nas posições, isso das formas gerais. Isso é mais importante do que pensar no olhinho, no nariz, isso é realmente no final, tá bom? E aí um outro ponto é, sempre olhe para referência. A cada traço novo, a cada risco que você faz no papel, você vai olhar para sua referência, porque senão você se perde, você começa a criar da sua imaginação e não é o caso, você está aprendendo a observar. Então você precisa observar a referência, tá bom? Então é metade do tempo olhando, metade do tempo desenhando. A cada traço que eu faço, eu estou olhando para a referência. Não confie na sua memória, de verdade, ela é péssima e você vai ver, conforme você vai aprendendo a desenhar, que ela é terrível e que você precisa melhorar ela cada vez mais. Esse é o processo do desenho, na verdade. Depois de transpor a moldura para o papel, fazer o esboço tudo bonitinho aqui, a gente vai para o passo 6, que é o desenho em si, que a gente vai lá e lapida o desenho, né, com traço final em cima do esboço. Você não vai apagar nada, a gente vai desenhar em cima, tá bom? De novo, é um estudo e ele vai ficar sujo mesmo, é assim, é o processo.
não se preocupe. E aí não tem muito o que falar, a gente vai observar, continua observando a referência, medindo ainda, a gente continua vendo se está certo essas medições anteriores que a gente fez e vai corrigindo caso necessário. Então, vamos lá, né? Não tem muito o que dizer, a gente vai copiando ali, né? E usando o esboço e as marcações que a gente fez como referência. Então, ó, vou começar por aqui, que eu acho mais fácil, né? No meu entendimento. Vou fazer a parte da nuca. E tô vendo a curvatura desse semicírculo, né? Desse arco, dessa curvatura da cabeça. Tô vendo que é mais ou menos assim. E acaba por aqui. E aí, o restante da cabeça, vamos ver, ó, tá vendo que é um arco, ele tem um pico, né? O pico desse arco é mais ou menos nessa região aqui. Então, vamos ver. Acho que é mais ou menos assim. E aí ele faz o pico do arco é aqui, ele começa a cair, então. Então, ó, tô sempre analisando, tô sempre observando a minha referência para fazer o mais correto possível. E aí, vamos ver. Ó, tô vendo que esse esboço que eu fiz tá errado, né? Tá, o focinho, na verdade, ele é mais anguloso, né? Ele é mais inclinado assim para cima. Então, eu vou ignorar esse esboço, eu não vou fazer aqui, e eu vou corrigir no traço final, em cima desse esboço. De novo, o esboço é só um guia, não é uma regra. E eu acho que é assim, ó. Então, ele é um pouco mais anguloso, né? Uma elipse mais alta, mais inclinada. E é menor, né? Repara que eu fiz uma medição aqui, só que não está coerente. Então eu corrijo, nenhum problema. Ó, tô vendo até que essa parte interna aqui eu fiz muito cavada, na verdade é mais aberto. É mais aberto assim, tá vendo? Então corrijo ele, pequena coisa, pequeno detalhe. Mas eu tô sempre observando, notando, eu quero fazer o mais semelhante possível. Aqui o pescocinho, só uma indicação. E ó, tô vendo que o pescoço ele tá bem em linha com a orelha ali, né, no topo. Tá vendo? Ó, tô puxando uma linha aqui, ó. Eu tô vendo que a orelha, se ela tá aqui, se a orelha tá aqui, o pescoço na verdade é mais aqui, ó. Então vamos lá. Tô sempre, de novo, comparando, observando, medindo. E assim o processo de desenho. A outra parte do corpo aqui, né, o outro lado do pescoço, também, ó, tá mais em linha com a orelha aqui, essa base da orelha, né, olhando para a referência aqui. Então, é mais ou menos aqui nessa região. Pronto. E aí vamos para a parte de cima, a orelhinha aqui. Tô vendo que ela é pontudinha, né? Então não é um círculo, né? Uma oval perfeita. Ela faz tipo um cone, vai, digamos assim, mais afinado em cima. Então, eu corrijo minha oval aqui, né, no meu esboço, é mais ou menos assim. E aqui também, né, ela é pontudinha, tô vendo que tem um pico nessa região, nessa quina aqui, né, é uma quina. Aí eu vejo a curvatura e desço onde eu considero estar mais coerente ali a região dessa orelha. Mesmo passo aqui para a parte de cima. É mais ou menos assim. E aí, ó, repara que o desenho já está aqui, né? Falta só alguns detalhes da parte interna. E aí, como é que a gente encontra o posicionamento geral dessas partes internas, né? Olho, nariz e o chifrezinho dele aqui. É o mesmo processo que você fez na parte externa da moldura. Repara que a cabeça agora, ela serve de moldura para você encontrar a posição do olho, a posição do nariz. Então, você pode fazer, por exemplo, ó, aonde está o olho? Eu reparo que a distância do olho para a lateral da direita aqui da cabeça, mais ou menos aqui, ó, né? Essa distância aqui. Então, tá mais ou menos por aqui o olho dele, o olho da minha direita. Da mesma forma, eu tô vendo que o olho, onde está posicionado o olho da esquerda, da minha esquerda, dentro dessa esfera. Eu tô vendo que tá bem no centro, na verdade, né, da cabeça e bem em linha com a orelha. Repara só, então, ó. Tá, literalmente, se eu cortar aqui, ó, o círculo, tá quase no centro aqui, ó. Então, eu vejo que tá mais ou menos por aqui, embaixo da orelha, né? Embaixo da orelha, no centro da esfera.
é mais ou menos aqui. E o nariz, onde é que ele tá? É um triângulo, né, invertido, e ele tá bem, quase alinhado, bem no centro mesmo desse olho da direita. Então, e qual é a distância? Eu acho que é mais ou menos essa distância, né? E qual que é a distância da lateral da cabeça do focinho aqui? Eu acho que é por aqui. Então, ó, tô usando a própria cabeça como moldura interna, tá bom? E aí eu posso fazer um triângulo mesmo, né, só para indicar, e depois eu refino, para indicar o tamanho, na geral. Ó, tô vendo que ela ultrapassa o olho, o focinho, é mais ou menos desse tamanho, nesse formato. E aí, o mesmo se aplica ao chifre, né? Então, ó, tô vendo que esse chifre da esquerda, ele é um pouco mais à esquerda do olho. Então, ele passa do centro da cabeça e tá bem em linha com... né, tá abaixo da orelha. Tá vendo? Se você puxar uma linha guia aqui, ó, tá mais ou menos aqui, entre a orelha e o olho. Ele faz uma curvatura dessa forma aqui, ó. E repara que também, ó, tem uma medida aqui, ó, a distância do chifre para a orelha. Então, tudo que você faz, todos os traços, são guias. Eles continuam te ajudando a se guiar no desenho. E a mesma coisa aqui, ó, tô vendo que o chifrinho aqui, essa parte, esse ramo aqui, ele tá bem dentro da orelha, bem próximo da parte interna aqui dessa orelha. Então, ó, é isso, né? Sempre comparando, sempre analisando, sempre medindo. De novo, agora, como que a gente acha o outro chifre? Eu tô vendo, ó, que ele tá exatamente em linha com o fim da orelha. E mais ou menos, ó, essa distância da cabeça, né, da testa aqui, tá vendo? Então, ó, e um outro ponto, ó, uma outra referência. O olho. Repara que o chifre ele não está em cima exatamente do olho, ele está um pouco mais à esquerda. Então eu puxo ele mais um pouco aqui para cá. E também, né, quando eu vou fazer aqui essa parte, o alongamento aqui, o galho, né, o chifre, tô vendo que ele acompanha quase que o formato da orelha. E a ramificação dele é mais ou menos nessa posição, um pouco menor que o comprimento geral desse chifre. Então, é basicamente esse processo. E o desenho está pronto praticamente, né? Agora é só lapidar, pintar aqui melhor o olho, reforçar alguns traços e está feito, né? Então, assim, esse é o passo do desenho. Você sempre analisar, sempre comparar, medir. É um processo extremamente lógico, extremamente racional, de medição, comparação, análise. Por isso que a observação é de extrema importância. E por isso que dom do desenho não existe. Qualquer pessoa consegue fazer isso, né? Se você parar para prestar atenção, analisar com cuidado, medir seus traços, você vai conseguir desenhar. É batata, tá bom? E aí, então, agora a gente vem. Eu vou pintar os olhinhos, eu vou dar um formato melhor, né? Tô vendo que não é uma oval, é tipo os lados são mais retos, e aí é meio quadradinho, digamos assim, né? Uma oval quadrada. E aí venho lá, pinto. Faço o mesmo com o olho da esquerda, talvez é um pouco menor, né? Fiz ficou um pouco zoião, mas tá tranquilo, tá parecido. Acho que vou só diminuir um pouco aqui, ó. Ficou um pouco assimétrico o tamanho do olho, né? Um olho maior que o outro, mais comprido. Rebaixei um pouco, melhorou. E o narizinho, ele é mais curvado aqui na esquerda, e no lado da direita ele é mais pontudo. E embaixo também é mais pontudo. E aí vem e preenche. E agora também posso preencher o chifre aqui, né? Engrossar, é um traço bem grosso. Assim como os traços externos, né? Como é o estilo cartoon. Cartoon tem esse estilo de traço grosso, né? Bem demarcado. Então a gente pode vir e reforçar aqui. Vou reforçar aqui a parte do rosto, externo, para ficar mais semelhante com esse estilo cartunesco. Então vem aqui com cuidado, né? Vai repassando os traços, engrossando.
E tá feito o seu primeiro desenho, parabéns! Depois comenta aí embaixo do vídeo, né, como é que foi, se você curtiu, se você conseguiu desenhar, como é que foi a sensação de ver que não existe dom no desenho, que realmente o processo de desenho qualquer um consegue fazer, qualquer um consegue aprender. E se você postar no Instagram, me marca também, @RicardoGush, vou ficar bem feliz de ver seu primeiro desenho, tá bom? E aí como é que você pode dar continuidade ao seu estudo de desenho? Você pode continuar fazendo esse processo, né, da técnica da moldura com outras referências. Vai aumentando devagar, tá? Bem aos poucos, a dificuldade das referências. Então, por exemplo, nessa referência tinha a Hilda ali do lado, você pode desenhar a cabeça da Hilda, depois você pode desenhar outro personagem um pouco mais complexo, de outro cartoon, né, de preferência, e aí aos poucos você vai aumentando, né? Você pode também desenhar o corpo, por exemplo, do Twig aqui, né, do cachorrinho, desenhar ele inteiro dentro de uma moldura, né, não só a cabeça, mas o corpo inteiro. Depois a Hilda inteira, por exemplo, né, ou um outro personagem, tipo, sei lá, do Estúdio Ghibli, ou um mangá que você gosta, um cartoon que você gosta, de preferência o mais simplificado possível, tá? Esses tipos de desenhos mais 2D, cartunesco, tá bom? E aí eu recomendo pelo menos um desenho por dia, para você praticar dessa maneira, né? Mais ou menos aí meia hora por dia, 1 hora por dia, sei lá quanto você tem de disponibilidade, mas pelo menos um desenho todo dia, isso vai te ajudar a aumentar a sua prática, a sua experiência e aprender a desenhar bem fácil e bem rapidamente, tá bom? Se essa aula de desenho para iniciantes te ajudou e você aprendeu algo aqui comigo, não esquece de deixar seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e assim eu posso continuar produzindo mais aulas de desenho como essa aqui. E se você está chegando no canal agora e curtiu essas aulas, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações quando eu postar novos conteúdos, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula!